Olá, me chamo Fernanda Liz. A minha equipe ficou com o tema presunto e ela é composta por Areonaldo Soares, Elaine Brito, Heloína da Silva e Pergentino Nunes. Eu vou falar um pouco da Instrução Normativa número 20, de 31 de julho de 2000. Segundo essa legislação brasileira, o presunto ele é considerado um produto carne industrializado obtido dos cortes do membro posterior de suínos, desossado ou não, e submetido ao processo térmico adequado, como a gente colocou aqui de definição. No presunto cozido, deve-se utilizar o pernil suíno ou os cortes das suas áreas posteriores dos animais. Qualquer outra espécie desse animal que seja utilizado para a produção de presunto deve ser indicado na embalagem com o termo presunto e o nome do animal em seguida. A sua composição é a carne de pernil de suíno ou cortes, como eu fui falado, dos membros posteriores, de outras espécies e de animais de açougue. Sal nitrito ou nitrato de sódio ou potássio em forma de salmoura. Além disso, todo o presunto ele deve passar pelo processo de salga com salmoura, com sal, nitrito ou nitrato de sódio ou potássio. Aqui embaixo nós temos os adicionais, que são considerados elementos adicionais, né? São as proteínas de origem animal ou vegetal, que a legislação permite essa adição, contando que não ultrapasse os 2% do peso total, a maltodextrina, os condimentos, os aromas e especiarias, aditivos intencionais. Sobre os produtos cárneos. Como a gente viu anteriormente, o presunto ele é aquele que é obtido a partir das partes posteriores dos suínos ou de outros animais. Há aqui alguns produtos que são similares ao presunto, como demonstra na imagem, como o apresuntado e o fiambre. Eu vou falar a diferença de um para o outro. Segundo a legislação brasileira, o apresuntado ele é considerado um produto cárneo que é obtido a partir dos recortes ou cortes de massas musculares dos membros anteriores ou posteriores de suínos e outros animais. Já o fiambre, ele é considerado um produto cárneo que é oriundo da carne de um ou mais espécies de animais de açougue, miúdos comestíveis, adicionados de ingredientes e que são submetidos a processos térmicos adequados. Olá, meu nome é Pergentino e eu venho aqui mostrar para vocês as etapas industriais da produção do presunto. A produção do presunto ela pode ser dividida em 8 etapas. A primeira, a seleção da matéria-prima. A segunda, a preparação da salmoura. A terceira, a injeção. A quarta, a tenderização e a moagem. Quinta, o tambaleamento. Sexta, o embutimento em forma. A sétima, o cozimento e resfriamento. Oitava, a desenforma e o encaixotamento. As matérias-primas ficam estocadas em cestos amarrados ou em tanques de inox, com média 500 kg cada uma, e em camas de resfriamento com a temperatura controlada. Para a produção, a carne é descongelada e o pernil suíno é separado em 5 partes: a alcatra, coxão duro, coxão mole, patinho e a tortuguita. Salmoura. Segundo a legislação brasileira, a salmoura deve conter cloreto de sódio, que é o sal comum, nitrito ou nitrato de sódio. Na tabela abaixo, aqui ao lado, mostra a demonstração, por exemplo, da composição da salmoura. Para cada 9 quilos de água, pode-se adicionar 1 quilo de condimentos preparados, 800 gramas de nitrito ou nitrato de sódio, 800 gramas de cloreto de sódio e 300 gramas de maltodextrina. A salmoura é preparada para a sala de separação e sua própria produção.
Os ingredientes são pesados e colocados em um tanque de agitação, como mostra a imagem ao lado. E uma vez que a salmoura está pronta, ela é encaminhada para a injetora. Olá, bom dia. Meu nome é Heloína e eu vou falar um pouco da injeção de salmoura. A injeção é a aplicação do agente de cura na forma líquida, aplicado no interior das massas musculares, mais especificamente entre as fibras musculares. Este processo, a salmoura é bombeada para o interior da carne através de um sistema de agulhas. Ela é injetada na faixa de 40 a 70% da massa total. O benefício da injeção é a distribuição da salmoura na peça de forma uniforme, resultando em presuntos que mantêm as características de cor, sabor e aparência. O que eu quero dizer com isso? Vai ocorrer uma padronização na produção, não vai diferir os produtos. Nesse processo, deve-se ter atenção quanto à pressão da injetora, pois o excesso de pressão pode provocar o aparecimento de espaços vazios no corpo do produto. A tortuguita não participa desse processo, participam apenas alcatra, colchão duro, colchão mole e patinho. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a tenderização e moagem. Após a injeção da salmoura, os músculos passam por tenderização, que é um processo que causa o rompimento das fibras musculares e destruição parcial do tecido conectivo, levando a um aumento da maciez da carne e a homogeneização da salmoura. Quanto maior o teor de água/proteína, menor será a força necessária para realizar os cortes da carne. A tortuguita, peça que não passou pela injeção, como eu falei um pouco ali em cima, é levada para a moagem. A moagem tem o objetivo de aumentar a superfície de contato da carne com a salmoura e minimizar sua absorção. Maximizar sua absorção. O processo que sucede a tenderização e moagem é o tampleamento. Esse processo tem o objetivo de acelerar o processo de cura, que é a dissolução da solução no músculo. Os equipamentos de tampleamento são mantidos possuindo sistema de pás que giram sobre seu próprio eixo e fazem com que os músculos e a salmoura se movimentem. Facilita a penetração de salmoura na carne, fazendo com que ocorra um inchaço das proteínas miofibrilares, aumentando a capacidade de retenção da água e contribuindo com a coesividade e firmeza do presunto. Quando o tempo de tampleamento é aplicado em excesso, exemplo, acima de 12 horas, este pode destruir a estrutura da carne. Olá, me chamo Elaine Brito e fiquei com algumas etapas de fabricação do presunto, começando pelo embutimento, que é onde a massa estará pronta para permitir a termoformagem e a termocontração, com a eliminação de ar. Esse mecanismo consiste na extração de ar da massa, moldagem e selagem da tampa. Uma retração total de 30% é uma condição mais importante para a obtenção de um presunto em filme plástico livre de gelatina. Uma moldagem em temperatura demasiadamente baixa ou alta afeta negativamente a retração da embalagem. E a quantidade de material dosado deve ser também corretamente para o resultado final, pois se a quantidade de carne for alta, pode ocorrer problema no processo de vácuo. O material em excesso poderá resultar em um vácuo insuficiente e, como consequência, aparece entre a carne e o filme após o cozimento, que darão lugar a depósito de gelatina. A próxima etapa é o cozimento, que é feito em primeira etapa o aquecimento entre 65 a 70 graus
Celsius, que induz a ligação proteína-proteína, que transforma o extrato proteico viscoso na matriz durante o processo da carne. Esse extrato une os músculos e torna o presunto uma peça compacta com a textura desejada. O cozimento em escala, na primeira fase, se dá de 30 a 60 minutos a 90 graus Celsius, para em seguida diminuir até 75 a 80 graus. Isso para se conseguir fechamento dos poros. Com isso, aumenta o rendimento, evita a perca de peso, aumentando a substância e melhorando a consistência e a cor da peça. Entre 53 a 63 graus, ocorre a desnaturação do colágeno, formando a gelatina. O cozimento se dá para conferir a vida de prateleira e eliminação do micro-organismo. Em forma. Após a embutição, as peças são separadas individualmente em formas e submetidas ao cozimento. E agora o resfriamento. Após o processo de cozimento, a peça passa pelo resfriamento rápido, de preferência em banhos ou duchas de água entre 0 a 4 graus, seguindo para armazenagem em temperatura de 10 graus. O choque térmico visa cessar o cozimento e ajudar a destruição de micro-organismos que podem ter sobrevivido à etapa de cozimento. Evita também o resfriamento da superfície da peça, promovendo a gelatinização, garantindo a textura da peça. Por último, o desenforme e o encaixe. Após o resfriamento, as peças são desenformadas e passam por um detector de metais para verificar se não possui nenhum objeto metálico. Nessa etapa também são avaliadas liberações de líquidos, se há ou não a liberação de líquidos, formação de bolhas nas embalagens, avaria na embalagem e presença de corpo estranho. As peças, após isso, são acondicionadas em caixas de papelão por encaixotadoras automáticas e levadas ao seu destino. Olá, me chamo Ari. Eu vou dar um exemplo aqui, um parâmetro físico e químico do presunto. O presunto cozido superior e o cozido normal. No presunto cozido superior, a umidade dele é 4,5, um pouco abaixo da cozido normal, que é 5,35. Já na proteína ele se destaca. O cozido superior tem uma porcentagem de 16,5% contra 14% do cozido normal. Quando chegamos no carboidrato, ele tem uma pequena queda também. No cozido superior, ele tem apenas 1% de carboidrato contra 2% do cozido normal. Tá bom? Referência aí embaixo e muito obrigado e atenção a todos.